Olá pessoal, tudo bem? Hoje vai ser uma coisa simples, uma aula simples, porque eu vou explicar a atividade avaliativa que vocês estão fazendo ou ainda vão fazer. Vamos lá para a primeira questão. Pode ser apontada como característica da primeira Revolução Industrial. Gente, a primeira Revolução Industrial foi abordada nas aulas, nas atividades. É uma questão simples, certo? E fácil de responder. Então veja bem aí os itens. Primeiro item a substituição do artesanato pela manufatura e consequentemente o aumento da produção acompanhado pelo recrudescimento da servidão. Item B, a total substituição do homem pela máquina e o aumento do nível de vida da classe trabalhadora. O item C, a substituição da manufatura pela indústria, a invenção da máquina ferramenta, a progressiva divisão do trabalho e a submissão do trabalhador à disciplina fabril. Item D, o aprimoramento do artesanato, a crescente divisão do trabalho, um forte êxodo urbano e o aumento da produção. Então veja bem, esses quatro itens, certo? Um deles vai caracterizar a primeira Revolução Industrial, certo? Bem simples. A segunda questão é sobre a segunda Revolução Industrial, também outro assunto fácil. Associe a coluna da esquerda, onde estão citadas descobertas de alguns produtos e tecnologia, com a coluna da direita, onde estão apresentadas suas explicações industriais. Então você vai o quê? Você vai associar a matéria-prima à produção industrial. E aí de um lado você tem o petróleo, a eletricidade, o aço, o fósforo, potássio e nitrogênio. Do outro lado você vai ter o quê? Iluminação pública, fertilizante de origem mineral, motores a combustão, locomotivas e ferrovias. Então, quando você fizer a associação da primeira coluna para a segunda, você vai, coincidentemente, uma dessas opções, A, B ou C, vai estar coincidindo, ok? Fácil, fácil, fácil. Vamos para a próxima. A terceira questão, para estar em sequência, fala da terceira Revolução Industrial, que vem se realizando nas últimas décadas do século XX. Introduziu importantes alterações no sistema produtivo. Assinale a alternativa que não indica corretamente uma dessas mudanças. Veja bem que eu alertei para vocês, nas nossas atividades, a questão das questões que vinham com incorreto, que não indica, exceto, certo? Questão onde as características estão certas e menos uma que vem com alternativa errada. Então, vamos lá. O item A, transmissão instantânea das informações e formações de rede, telecomunicações. Realização de cálculos complexos em tempo cada vez menor na informática. Surgimento de novos materiais e adoção de novas técnicas, siderurgia. D, mudança no padrão energético, energia solar. Então, gente, um desses itens aí, certo? É o que vocês vão marcar como que não indica corretamente as mudanças na terceira Revolução Industrial, que foi chamada também de Revolução Técnico-Científica, né? Informacional. Vamos para a quarta questão. Com base em seus conhecimentos sobre colonialismo e subdesenvolvimento, analise as afirmações a seguir. O item 1. O desenvolvimento industrial brasileiro se encontra na terceira etapa da Revolução Industrial. Item 2. Apesar de ainda ser dependente em algumas áreas industriais, o Brasil é considerado um país
em desenvolvimento. Terceira, a colonização contribuiu para o atual quadro de dependência econômica brasileira. Item 4, a industrialização brasileira é considerada recente. Item 5, a inexistência de centro de pesquisa no país é o principal fator dessa dependência. Então veja bem, é um assunto importante e um assunto que foi debatido nas nossas aulas, certo? São características aí de colonialismo e subdesenvolvimento, certo? Esse processo do colonialismo e subdesenvolvimento. Não vou colocar mais alguma coisa que não eu respondo a questão. Isso aí é com vocês. Ok, gente? A quinta questão. Essa questão é recorrente aos problemas relacionados à divisão internacional do trabalho, em que os países periféricos exportam matérias-primas e produtos industrializados de baixa tecnologia e importam produtos tecnológicos ou sistemas de tecnologia, geralmente vinculados à instalação de grandes empresas multinacionais. Veja bem o seguinte, uma questão sobre a divisão internacional do trabalho, aquela divisão onde alguns produzem, outros compram, certo? Alguns compram matéria-prima e industrializam e vendem para outros países, certo? Há uma troca, né? Então, a que característica dos países subdesenvolvidos faz referência ao fragmento acima? Aí ele vai colocar o seguinte, aí você vai dizer qual é a característica. A dependência econômica, baixos índices de industrialização, problemas em infraestrutura, dependência de tecnologia. Gente, questão fácil também, certo? E aí partimos para uma questão lá do capítulo 4, as organizações internacionais, e aí eu venho com a sexta questão falando da OTAN. A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, foi estabelecida em Washington em 4 de abril de 1949. Sua criação está relacionada a... Por duas vezes, gente, eu falei sobre a OTAN e uma outra organização militar, certo? Lá dos países socialistas. Aí vocês vão entender e estão entendendo o que eu quero dizer. E tem ao contexto de aproximação das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. B, ao processo de liberação da economia mundial, que lançaria as bases da globalização. C, ao processo de descolonização no continente africano e asiático. D, ao contexto de polarização político-militar entre os países capitalistas e socialistas, chamada Guerra Fria. Olha aí, gente. Beleza, certo? Sétima questão. O Conselho de Segurança da ONU é um órgão decisivo na estrutura da ONU, justamente por tratar de questões que afetam a segurança e a paz internacional ou internacionais. Hoje, o Conselho é formado por 15 membros temporários e por 5 permanentes, que têm o direito a veto. Assim, a opção que indica corretamente os estados a que pertencem os membros permanentes do referido conselho. E aí você vai marcar bem simples. Aí foi discutido, questão fácil, que já trabalhamos também nos TDs com ela. Então, item A, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Item B, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Item C, Rússia, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido. O item D, Argentina, Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Dinamarca. Então aí é fácil, fácil, fácil. A oitava questão. O principal objetivo do Conselho de Segurança é solucionar de forma pacífica os conflitos que ocorrem no mundo, usando como um instrumento de ação a negociação, a mediação e as decisões judiciais. O desentendimento, a
o atenuador e a intervenção. C, a mediação e o dissentimento. D, a população e a carência social. Bem simples aí, essa questão fácil, né? Também foi resolvida nas nossas... A nona questão, ela vai trazer um pequeno trecho da Carta da ONU, que diz o seguinte: nós, os povos das Nações Unidas, resolvidos a preservar gerações vindouras do flagelo da guerra, que, por 2 vezes no espaço da nossa vida, trouxe sofrimento indivisíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sobre as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratado e de outras fontes de direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e as melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Em vista disso, nossos respectivos governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois de exibir seus plenos poderes, que foram achados em boa e devida forma, concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabeleceram, por meio dela, uma organização internacional que será conhecida pelo nome de Nações Unidas. A criação da Organização das Nações Unidas aconteceu em decorrência. Gente, isso aqui está fácil. Essa questão aqui foi vista até entender bem 2 vezes esse assunto, gente. E tem da necessidade de uma diplomacia regional durante a Guerra Fria, da reivindicação dos países periféricos no início do século XXI, da união das potências bélicas mundiais ao final da Primeira Guerra Mundial, do fracasso da Liga das Nações após a Segunda Guerra Mundial. Presta atenção, gente. Cuidado com essa questãozinha. É uma questão fácil, mas cuidado, certo? Vamos para a próxima. 10ª questão. Gente, essa questão não era para existir, sinceramente. É para vocês tirar 10. Essa prova vocês merecem, gente. Vocês, né, estão em casa, estão estudando, estão fazendo a atividade de vocês. Não é isso? Então, certamente, estou confiando em vocês e espero que vocês me mostrem que realmente estão sabendo e estão preparados para seguir em frente. Então, vamos para a 10ª questão. Sigla bastante conhecida no mundo contemporâneo, o UNICEF integra a Organização das Nações Unidas, a ONU, e seu trabalho está voltado para educação, cultura, infância, saúde da mulher. Muito simples. E também, gente, cuidado, viu? Tem que ler. O segredo de se tirar um 10 nesta prova é você ler. Ler com atenção cada item, cada enunciado, certo? Leia com calma, não tem pressa. Leia com calma. Você vai fazer uma boa prova, se Deus quiser. Então, gente, boa sorte e bom desempenho. E aí, mais um alerta aí para vocês, se prevenir do coronavírus. Um vírus que está assombrando o povo, né? Inclusive no nosso estado, certo? Algumas pessoas desrespeitando os procedimentos de segurança. Mas o que fazer? Nós estamos fazendo nossa parte, estamos ficando em casa, estamos se cuidando. Então, gente, boa sorte para vocês. Que Deus o abençoe. Até a próxima. Valeu!